Olá. Hoje a gente vai mergulhar em um texto que é, nossa, quase cinematográfico, né? E muito rico psicologicamente. É o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a narrativa da ressurreição. Mas o jeito que Lucas conta foca muito na jornada humana, tipo, da dúvida mais profunda até a convicção. E para nos ajudar nessa análise, a gente está com duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. A ideia não é só recontar a história, é usar as notas, os comentários, para entender as camadas, sabe? Por que os personagens reagem daquele jeito? Como é que Lucas constrói esse suspense todo? Exatamente. O nosso objetivo aqui é seguir esse fio que Lucas tece com tanto cuidado. Ele não joga a ressurreição como um fato tipo, aconteceu e pronto, acreditem. Pelo contrário, a história que ele conta é sobre confusão, é sobre incredulidade. Chega a um ponto que falam em delírio. Então o que a gente vai ver é como cada encontro nesse capítulo foi pensado para quebrar uma barreira da dúvida, uma por uma, e transformar esse grupo de seguidores que estava assim destruído em mensageiros de uma realidade completamente nova. Perfeito. Então vamos direto para a primeira cena. O clima já começa bem pesado. Lucas 24, versículo 1. É de madrugada, primeiro dia da semana. Um grupo de mulheres, Maria Madalena, Joana, elas vão ao túmulo. E elas não estão esperando um milagre. Elas estão indo cumprir um ritual. Levar os óleos aromáticos que prepararam. A cabeça delas está no luto. Sim, o luto é o ponto de partida de tudo. E é por isso que a primeira coisa que elas veem já desorienta completamente a pedra do túmulo, que era uma coisa enorme, foi removida, elas entram e o corpo não tá lá. E a reação não é de alegria, né? De jeito nenhum. O texto diz que elas ficaram perplexas. É a palavra perfeita, eu acho. É confusão total. Tipo, o que aconteceu? Roubaram o corpo? Cadê ele? A ressurreição nem entrava na equação para elas naquele momento. E é nesse ponto de perplexidade total que a história dá uma virada. Aparecem dois homens, com roupas que brilhavam, tipo como um relâmpago. Anjos, né? As notas de estudo identificam como anjos. Exato. E a reação delas é pavor. Elas se curvam com o rosto no chão. E esses anjos, eles não dão uma explicação simples. Eles fazem uma pergunta que vira a chave na cabeça delas. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? É quase uma bronca, né? É uma repreensão. Mas, assim, gentil, poderosa. Eles estão dizendo, vocês estão no lugar errado, com a mentalidade errada, e aí eles não dão uma informação nova. Eles fazem elas lembrarem do que o próprio Jesus já tinha dito, que ele seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Vocês já sabiam disso. Isso é um ponto muito importante. A primeira prova, digamos assim, não é algo que elas veem, é uma lembrança de uma promessa. Aí, com essa memória ativada, elas correm para contar aos apóstolos e a reação deles é um balde de água fria. É chocante. O versículo 11 tem uma honestidade brutal. Total. Diz que a história para eles soava como um delírio, e eles não acreditaram nelas. Simples assim. E aí está um dos paradoxos mais fortes da história. A base de tudo, a ressurreição, é revelada primeiro para testemunhas que, para a cultura da época, não tinham credibilidade. As mulheres, né? Exato. As notas da Holman comentam isso. O testemunho de uma mulher não era considerado juridicamente válido. Mas Lucas não esconde isso. Ele bota essa incredibilidade cultural bem no centro da narrativa. A primeira reação dos líderes do movimento não é fé, é ceticismo puro. Eles descartam a notícia como, sei lá, uma histeria, uma bobagem. É incrível. A gente está falando dos seguidores mais próximos e a reação deles é quase de desprezo. Mas tem uma pequena rachadura nesse muro de ceticismo. Pedro. O texto diz que ele, apesar de tudo, corre até o túmulo, ele olha lá dentro, só vê os lençóis de linho e volta para casa, admirado. Isso, admirado. Ele não está convencido, ele não é um crente ainda, mas ele está admirado. A sementinha da dúvida ou da possibilidade foi plantada ali. Exato. E essa admiração do Pedro é o gancho perfeito, porque a incredulidade ainda domina o grupo lá em Jerusalém.
Mas Lucas, como se fosse um diretor de cinema, corta a cena. Ele nos leva para fora da cidade, para mostrar essa mesma jornada da dúvida à fé acontecendo no microcosmo, com 2 seguidores que estão tão desiludidos, que estão literalmente fugindo de Jerusalém. Ah, essa parte da história é fantástica. A estrada de Emaús. Sensacional. 2 discípulos, um deles se chama Cleopas, eles estão indo embora de Jerusalém. Para eles, acabou. Fim de jogo. Tão tristes, conversando. E é aí que o próprio Jesus se junta a eles. Começa a caminhar do lado, mas o texto diz algo fascinante. Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. É um recurso literário brilhante, a tal da ironia dramática. A gente que está lendo sabe quem ele é, mas eles não. Eles não fazem ideia. E isso permite que eles desabafem de um jeito que talvez não fizessem se soubessem com quem estavam falando. Eles estão, na prática, reclamando sobre Jesus para o próprio Jesus. É quase cômico. Jesus pergunta do que eles estão falando, tão tristes, e o Cleopas responde, basicamente, ué, você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Inacreditável. E aí eles despejam tudo, toda a frustração. Falam de Jesus como um profeta poderoso, mas o centro do lamento dele está no versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Esperávamos. O verbo está no passado. A esperança morreu. Para eles, a crucificação foi o fim trágico de uma história bonita, não o começo de algo novo. E a resposta de Jesus é dura. Ele não passa a mão na cabeça. Não mesmo. Eles os repreende. Ó insensatos e demorados de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Ele está dizendo que a resposta para o desespero deles não estava em milagres novos, mas nos textos que eles já conheciam. E aí, começando por Moisés, passando por todos os profetas, ele dá uma aula, a maior aula de teologia bíblica da história, ali caminhando na estrada. Uma aula particular em movimento. Ele está recontando toda a história de Israel, mas agora com a morte e a ressurreição dele no centro. Mas o mais interessante é que, mesmo depois dessa explicação toda, incrível, eles ainda não o reconhecem. O entendimento intelectual não foi o suficiente. Exatamente, o conhecimento não foi o gatilho. A revelação acontece num momento de comunhão, de hospitalidade. Eles chegam em Emaús, insistem para o estranho ficar com eles, e é à mesa, num ato super-humano, familiar, que tudo muda. É a hora do pão, a hora do pão. Ele pega o pão, abençoa, parte e entrega a eles. E o texto diz, então os olhos deles se abriram e eles o reconheceram, e nesse exato momento, eles somem. Nossa, é uma cena de uma beleza. No instante em que eles sabem quem ele é, a presença física dele não é mais necessária. E a reação deles é imediata. Eles falam um para o outro. Por acaso nosso coração não ardia em nós enquanto ele nos falava pelo caminho? É isso. A experiência validou o ensino. O coração ardendo confirmou o que a mente aprendeu. E essa energia transforma eles. Eles não vão dormir, nada disso. Na mesma hora, o texto diz, eles levantam e fazem todo o caminho de volta para Jerusalém, a cidade de onde eles estavam fugindo. Eles saíram de lá em desespero. E voltam em êxtase, com uma notícia para dar. A fuga virou uma missão de retorno. E quando eles chegam em Jerusalém, o clima lá já mudou um pouquinho. Eles encontram os 11 reunidos. E o grupo já tem uma novidade. Sim, eles dizem, é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ou seja, a admiração do Pedro evoluiu para um encontro real. Então agora a gente tem 3 fontes. As mulheres, Pedro e os 2 de Emaús. A evidência está se acumulando. Está se acumulando, mas a crença ainda é fragmentada. É baseada em relatos, né? De segunda mão para a maioria ali. E é nesse momento de empolgação, de confusão, de todo mundo tentando juntar as peças, que Lucas nos entrega o clímax do capítulo. No meio da conversa, Jesus simplesmente aparece, no meio deles. E a primeira palavra é, a paz esteja com vocês. E a reação de novo não é adoração, é pavor. Medo puro. O texto diz que eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma. Isso mostra o tamanho do trauma da crucificação, né? Ver o mestre morto era a realidade. Vê-lo vivo só podia ser uma assombração.
E o jeito que Jesus lida com esse medo é fascinante. Ele não usa teologia, ele usa o corpo, apela para os sentidos. Completamente. Primeira visão. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Depois o tato. Toquem em mim e vejam. E ele dá a lógica da coisa. Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Exato. E uma coisa que os comentários da Woman apontam que eu acho essencial é que Jesus está ativamente desfazendo a ideia de um fantasma. Ele está combatendo uma interpretação errada em tempo real. E mesmo assim a cabeça deles não processa. O versículo 41 é perfeito psicologicamente. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, é aquele paradoxo do bom demais para ser verdade, né? É isso. A alegria é tão grande, tão esmagadora, que ela mesma gera desconfiança. É um choque no sistema. Então ele vai para a prova final, a mais irrefutável de todas e a mais terrena. Ele pergunta, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles dão um pedaço de peixe assado. E o texto afirma de forma seca, direta. E ele comeu na presença deles. Fim de discussão. Fantasmas não comem peixe. É um detalhe tão mundano, tão humano. Depois de todo o drama divino, a prova final é um lanche. Isso é incrível. Esse ato simples quebra a última barreira. Agora sim, agora que a realidade física dele está estabelecida, ele pode passar para a missão. Ele faz de novo o que fez na estrada de Emaús. Ele abriu-lhes um entendimento para compreenderem as Escrituras, conectou os pontos para todo o grupo. E com o entendimento vem o propósito. Ele diz que eles agora são testemunhas destas coisas. Eles recebem a missão de pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Para todas as nações, começando por Jerusalém. Exato. Ele transforma espectadores traumatizados em protagonistas de uma missão global. E promete o poder para isso. Diz para eles esperarem na cidade. O que nos leva à cena final do Evangelho. A ascensão. Uhum. Jesus os leva para Betânia, os abençoa e, enquanto faz isso, é elevado ao céu. É uma partida, mas o tom é completamente diferente. Não tem trauma, tem glória. E a prova final da transformação completa dos discípulos está na reação deles. O capítulo que começou com mulheres confusas no escuro, com apóstolos céticos, com discípulos fugindo em desespero, termina em plena luz. Os versículos finais dizem que eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. É uma inversão completa de tudo. O medo virou adoração, a tristeza virou grande alegria. A fuga de Jerusalém virou uma permanência constante no templo. A jornada da dúvida terminou. É o encerramento perfeito do arco narrativo que Lucas construiu com tanto cuidado. Cada cena foi um passo para lidar com uma camada da dúvida, sabe? Movendo os personagens e quem lê junto, da escuridão do túmulo para a alegria da missão. Então, para a gente resumir, o que a gente vê em Lucas 24 não é um evento, é um processo. Um processo de revelação que respeita a psicologia humana. Ele nos leva do ceticismo absoluto, passa por encontros que são confusos no início e chega numa convicção que é construída em 3 pilares. O testemunho das Escrituras, a evidência dos sentidos e o encontro pessoal. E o resultado final não é só acreditar em um fato, é receber um propósito novo. E uma alegria que, assim, transborda. E isso nos deixa com uma reflexão final que está implícita em toda a estrutura do capítulo. Se a gente observa o padrão, algo salta aos olhos. A convicção nesse texto nunca nasce só de um relato. Verdade. O testemunho das mulheres é chamado de delírio. Os discípulos de Emaús recebem a aula de teologia perfeita, mas só veem de verdade no ato físico de partir o pão. E os apóstolos só creem quando tocam e o veem comer. Exato. Os apóstolos ouvem todos os relatos, mas só acreditam quando tocam nas feridas e veem ele comer peixe. Isso levanta uma questão sobre a natureza da fé e da evidência, não é? O que esse texto sugere sobre a diferença fundamental que existe entre simplesmente ouvir sobre uma verdade e se encontrar pessoalmente com essa verdade?